Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô aqui com essa Nepenthes hawkeriana. Eu fiz um vídeo de replantio, mas eu achei que ficou tão sem graça, ficou muito básico o vídeo. E aí eu decidi passar o replantio pro final e gravar um outro vídeo por cima, né? Falando um pouco sobre o cultivo dessas plantas, o que eu tenho feito aqui na minha casa e o que aconteceu com essa planta aqui, tá bom? Bom, gente, pra começar, lá atrás, uns 4 ou 5 anos, eu comecei a cultivar as nepentes. A minha primeira nepentes foi a máxima, tá? Não comecei com a graciflora, que é a mais simplesinha aí. Comecei com a máxima, trouxe a máxima para casa sem noção nenhuma de cultivo. E essas plantas antigamente, para você achar essas mais diferentonas, por assim dizer, você tinha que procurar uma pessoa que fosse especializada nesse gênero de planta, né? E foi o que aconteceu. Eu procurei, eu achei, comprei, trouxe para casa e comecei a cultivar. A minha Nepenthes máxima se desenvolveu super bem no meu cultivo, porque eu segui as regrinhas ali básicas, né, que eu já vou falar delas para vocês, e ela se desenvolveu muito bem. Só que em meados ali no meio do cultivo, né, aconteceu um acidente e a minha planta perdeu a ponteira dela, né? Então a estaquia mais ou menos desse tamanho aqui foi pro beleléu, né? E eu desesperado ali, porque eu fiquei com medo da planta mãe, a matriz, não brotar, né? Porque eu não sabia o que fazer. Mandei lá num grupo no WhatsApp. E o Valdemar, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, mas eu acho que todo mundo conhece aí no meio das carnívoras quem é o Valdemar. Ele me aconselhou a fazer o seguinte: esperar secar a estaquia, depois de seca, plantar na terra e manter do mesmo jeito que eu mantinha a minha planta matriz, né? Foi o que eu fiz. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Tem vídeo no canal. E aconteceu que deu super certo, né? Brotação, a planta cresceu, a minha Nepenthes máxima era a mais linda de todas as Nepenthes que eu tinha. E logo em seguida eu comprei uma Nepenthes aí bem polêmica e das mais simples, mas a bem polêmica, que era a Nepenthes ventricosa. A Nepenthes ventricosa, todo mundo reclama que ela não dá brotação não. Ela não produz assídios, né? Ela demora muito tempo para produzir assídios, é um parto para conseguir fazer ela produzir assídios. E eu nunca tive esse problema no meu cultivo, tá? Eu seria bem arrogante se eu dissesse que eu tive alguma dificuldade, alguma coisa. Eu não tive, tá, gente? Eu não tive nenhum tipo de problema. Ela se desenvolveu super bem no meu cultivo e eu cultivava ela da mesma forma que eu cultivava a minha máxima, né? Depois eu tive outras nepentes e por aí vai. Mas eu perdi essas plantas, tá? Eu fui para São Paulo. Em São Paulo elas demoraram um tempo para se adaptar. E quando elas se adaptaram, aconteceu uma coisa lá. E eu vim de volta aqui pro Rio. E aí eu não trouxe as que ficaram meia vivas, meias mortas. E por aí vai. E em março deste ano, eu ganhei essa amiguinha aqui. Essa amiguinha aqui, ela faz parte do clubinho de plantinhas lá de Olambra. Então ela não tá plantada no substrato correto. Quando você comprar ela, pelo amor de Deus, passa ela para outro substrato, gente. Não é ideal você manter essas plantas aqui nesse substrato. Eu tô com essa planta desde março, como eu disse. E só recentemente eu fui fazer um replantio provisório até fazer esse replantio definitivo que eu acabei de fazer, tá? Por quê? Eu não me ative que ela poderia estar plantada no substrato de terra vegetal, né? Geralmente aquela graciflora, ela vinha naquele substrato serrapilheira, né? Que não é de todavia errado, mas também não é o ideal, né? Mas também não vai matar a planta, então não fique tão desesperado assim, né? O serrapilheira é melhor do que a terra vegetal. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos é a questão da padronização. Gente, não adianta ter várias espécies de nepentes e cada uma você cultivar de uma forma. Eu aqui globalizo todas as minhas, eu cultivo da mesma forma que eu cultivo essa, eu cultivo a outra. E pra mim sempre deu certo. Então, o princípio de tudo é o substrato. No meu caso, hoje eu estou usando esse substrato aqui, ó. Ele vem musgo esfagno, casca de arroz carbonizada e perlita. Mas antigamente eu usava só o esfagno puro, tá?
Porém, gente, você tem que lembrar de um seguinte: a região que você mora, se for uma região mais quente, como a minha, mesmo estando no esfagno, o esfagno seca com muita facilidade. Por exemplo, hoje está ventando bastante. Provavelmente, até amanhã, o esfagno já secou, né? Então tem que manter a umidade constante. Se você não consegue fazer isso, você pode fazer uma adaptação da sua planta com um reservatório de água. Existem vasos já próprios com isso, né, com aquele reservatóriozinho embaixo, mas eu sempre improvisei aqui no meu caso. Agora eu não estou utilizando, tá? Porque o clima aqui no Rio não tá tão quente assim, né? Eu costumo utilizar isso aí nos dias mais quentes. Ou, por exemplo, quando eu não consigo fazer as regas diárias nela, né? Nem a borrifação, nem nada do tipo. Então é importante manter essa umidade constante, né? E sempre deu muito, muito certo pra mim. Outra coisa que pode parecer bobagem, besteira para muitos, é a altura que essa planta fica. Se você mantém, por exemplo, a ventricosa numa altura baixa, eu notei que muita gente tem dificuldade quando ela está plantada, quando ela está num lugar mais baixo, né? Sempre deixe sua planta em uma altura considerável, porque isso vai incentivar ela a crescer. Outra coisa que pode parecer bobagem para muitos aí é a questão de que as pessoas não observam essa planta na natureza. Na natureza, essa planta, ela se encontra agarrada em árvores. Ela tem um crescimento muito que para cima, para os lados, mas ela sempre agarra em alguma coisa. E se você manter essa planta pendurada, tipo, digamos assim, caindo, né, caindo assim, ela não vai produzir assídio, gente. Ela precisa se agarrar em alguma coisa. Aqui eu fiz um varalzinho, né? Eu vou mostrar no final do vídeo aí pra vocês. Eu fiz um varalzinho pra elas, justamente pensando nisso, né, gente? Porque é ideal que as gavinhas, eu acho que assim se pronuncia, se não for, não me crucifiquem, que é basicamente quase um assídio, só que ela tem uma espiral, né? Que serve pra agarrar. O maracujá tem isso também, né? Então ele serve para agarrar um tronco, um suporte para a planta começar a crescer, né? Então se você quer ter bastante jarros, quer que elas vá para frente, ofereça isso. E gente, lembre-se sempre, a sua região vai determinar o cultivo e as regas dessa planta. Se você mora numa região onde você tem um frio intenso, o esfagno talvez ele seja meio que um inimigo para ti, entende? Porque se você deixar o substrato úmido numa região fria, né, obviamente você vai ter aí o congelamento das raízes, você vai ter a planta vai sofrer muito com isso. No meu caso, essa planta aqui chegou em março para mim. Se eu tivesse me atentado a cultivar ela direito, se eu tivesse feito as coisas que eu sempre fiz com as minhas outras plantas carnívoras, essa planta estaria muito mais bonita, teria crescido muito mais, teria se desenvolvido muito mais, mas não foi o que eu fiz, né? Essa planta, como eu disse, chegou em março para mim, e desde março eu estava negligenciando ela, desde as regas, quanto à verificação do que era o substrato dela, porque nem isso eu tinha noção, né? Eu só peguei a planta, fiz o sistema de reservatório de água nela e deixei ela ali pendurada. Vez ou outra eu dava uma borrifada de água, uma coisa aqui, uma coisa ali, e ela nunca ia pra frente, né? Ela nunca ia pra frente. Os jarrinhos que eu tenho aqui, ó, os jarrinhos não, perdão, as mudas já vieram com ela, tá? Essas brotações aqui já vieram com ela, só que eram bem menorzinhas, tá? Eram bem menores mesmo. Depois que eu passei ela para o substrato de palha de coco, ela até deu um upgradezinho, mas eu notei que não foi suficiente, tá? E por quê? Perdão, gente. A palha de coco, ela é ruim? Ela não presta? Ela não vai pra frente? Não é isso, gente. É porque a palha de coco, diferente do chip de coco e do esfagno, ela não mantém a umidade, ela seca com muito mais facilidade. Então, por exemplo, se eu consigo segurar a umidade de um dia para o outro com o esfagno, já com a palha de coco eu não consigo fazer isso, tá bom? Então não é o ideal aí para vocês, tá? Gente,
não se atrevam a cultivar essas plantas em substratos diferentes e se você tem uma coleção, obviamente. Não façam isso. Por quê? Padronizem a rega, padronizem o substrato, padronizem os vasos. Por quê? Se você tem um vaso maior, esse vaso vai demorar mais tempo para secar. Se você tem um vaso menor, esse vaso vai secar vai secar mais rápido, por assim dizer. E vamos supor, se você rega as suas plantas a cada 2 dias, por exemplo, que elas estão no vaso grande, a planta que está no vaso pequeno vai sofrer bem mais. Então, assim, eu costumo fazer essa padronização justamente para evitar esse tipo de problema, tá? E super deu certo para mim nesse tempo todo. Essa planta aqui, como eu estava contando para vocês, sofreu demais, era para ela ter se desenvolvido há muito mais tempo, mas não aconteceu, né? E finalmente eu peguei o substrato adequado, né? Eu já tinha feito uma compra de 1 kg de sagno, 10 gramas ou 20 gramas de perlita e casca de arroz, mas tá para chegar, né? Não chegou ainda. Então eu dei graças a Deus que eu recebi de brinde esse substrato aqui. E aí eu fiz o replantio, decidi fazer o replantio dela aqui. E agora estou torcendo para que ela se desenvolva, né? Afinal de contas, a Nepenthes hawkeriana é uma das mais queridinhas aí que eu tenho, né? Que eu sempre quis ter. E agora que eu tenho a oportunidade, eu não vou deixar passar. Bom, gente, o Lambras está produzindo uma diversidade de plantas carnívoras, né? Em especial a Nepenthes. Eles estão vendendo a um preço bacana, uma planta com vegetal bem desenvolvido, mas eu já vou deixar um feedback aqui para vocês do seguinte: essas plantas vêm plantadas em terra vegetal, não é o ideal. Então, sempre que você trouxer alguma plantinha de supermercado, de garden center, de horto para casa, faz a verificação, olha se tá tudo bem, tá tudo ok com o substrato. Se não for musgo sphagnum, faz um replantio. Se o musgo sphagnum estiver muito velho, também faz esse replantio, né? É ideal aí que você faça isso. E, obviamente, as dicas de cultivo que eu tenho para dar é a que eu acabei de falar. A rega, a padronização do substrato, do vaso e, principalmente, a altura que essa planta vai ficar, né? Porque, afinal de contas, na natureza, elas são plantas trepadeiras, né? A gente não pode descartar esse fato, né? Que tá aí, a gente só dá um Google que a gente vai olhar, né, essas plantas no habitat natural. Deu certo pra mim, espero que dê certo pra vocês. Eu vou me despedir aqui pra vocês, né? E fiquem com o vídeo de replantio. Não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Eu vou dar mais um feedback de como ela fica, né? O varalzinho ali que eu improvisei para elas aqui. E é isso aí, gente. Não tem mais o que falar. Vamos ao replantio. E assim ficou, gente. Ela tá pendurada ali, ó. Tá vendo? Eu quero que elas se alastrem nesse galho e cresçam até, quem sabe, para as ripas, né, de madeira ali. Eu achei que ficou bem bacana aqui. É um local bem iluminado, né? Vocês podem ver, ela pega esse solzinho da manhã. E eu acho que ela vai se desenvolver bem, né? Agora que eu passei ela pro musgo sphagnum. Temos essa ventricosa aqui também, né? E bom, gente, vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo e curta. Tchau, tchau.